Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta. E Ótica Norberto. Profissionais especializados para cuidar da sua visão. Em 2 endereços. Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19. E eu com muito orgulho sempre falo, né, o programa mais antigo da grade aqui do canal 19, você nos acompanha pelo 19 da NET, nos acompanha também através de todas as plataformas nas redes sociais, plataforma nossa página do Roda Brasil Amigos, na página da TV Santa Maria, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, você tem a oportunidade de acompanhar o Roda Brasil Amigos em todas as plataformas. No programa de hoje eu vou trocar um passo aqui com o nosso amigo, nosso colega, doutor, né, advogado também, jornalista, né, bate escanteio, cabeceia na área, José Quintana Júnior, que tem uma missão pela frente duríssima, né, osso duro de roer, mas que com certeza vai tirar de letra, que será o próximo cônsul do Grêmio aqui em Santa Maria. Quintana, agora a gente pode se cumprimentar, né? Prazer te receber aqui no nosso Roda Brasil Amigos, né? Para a gente trocar um passe, como eu costumo dizer aqui, né? E falarmos um pouco da... Porque a gente vai meio que sem pauta, mas vai conversando, né, das coisas. Sei que tem uma data muito importante para ti, né? E certamente vai contar muito no teu histórico aí, que é assumir essa responsabilidade de ser o novo ou o próximo cônsul do Grêmio aqui para Santa Maria. Tudo bem, Quintana? Tudo bem, Marião. Satisfação. Eu que te acompanho há bastante tempo e uma amizade também de longo tempo, muita admiração pelo teu trabalho. Obrigado. Ao programa a gente já pôde prestigiar, na época eu trabalhava pela TV Universitária, né? Exatamente. Fazendo a cobertura especial de toda a premiação que você reúne os destaques do esporte do ano. E como tu bem disseste, é um desafio, na verdade eu diria que o desafio maior, Marião, apesar da parte do momento do clube, o momento do time, é muito mais estar à frente num consulado que tem nomes tão emblemáticos na história, né? Aqui em Santa Maria, o Fernando Zamberlan, o Eduardo Barrichello, fora as outras figuras que não chegaram a estar na presidência do consulado, mas fazem parte há tantos anos. A gente tem o Valnei Beltrame, que está desde os anos 90, o Nelo, que era do antigo Veracruz, e, enfim, o Carija, que é um senhor, uma figuraça, o Arícia, o Aita. O Jorge Aita, que até não está mais no consulado, mas também... Porque Quintana, eu até converso seguido com o Valnei, né, que é um grande amigo, tu citaste aí, eu disse para ele, né, o Valnei, assim, ó, o Quintana não sei se é da época, ou se até já era nascido, né, porque Quintana é um jovem, né, mas eu lembro que o Grêmio se fortaleceu, eu digo assim, em espécie de consulado aqui com seu representante, que era o Mauro Xavier, né, o Mauro Cavalo, que chamavam, né. Conheci, não é da minha época ele como cônsul, né? Mas assim, e a gente vê assim, ó, e a missão nesse primeiro momento, a missão mais difícil de todas, é a gente sair da inércia, que é o status de parado. Por quê? Porque a gente vive numa pandemia. E ali na pandemia desmobilizou aqueles trabalhos que a gente vinha realizando, não por culpa de ninguém, mas justamente em função da pandemia. A gente parou os encontros, a gente parou os almoços, a gente parou de conseguir, e não estando reunido, organizar novos eventos, que anualmente o Barrichello sempre organizava, Costelão, o famoso Costelão, ali no Salão da Igreja das Dores, a campanha de agasalho, doação de sangue. Então, Natal Azul. Né? Então, a gente retoma, tanto que a gente tem um primeiro evento agora, que com certeza a gente vai falar, que é um misto de tudo. Vai ter a posse, não só minha, mas dos novos cônsuls adjuntos, que estão fazendo parte do consulado, mas também a vinda do César Cidade Dias, que é um jornalista identificado com o Grêmio, e a campanha de agasalho, ou seja, nós estamos tentando fazer 3 situações numa só, que é justamente para a gente começar. Ou recomeçar as atividades, porque a grande missão do consulado, claro, a gente tem a missão de ser
porta-vozes do nosso clube, do Grêmio, aqui em Santa Maria, ou seja, tentar incentivar que o torcedor seja sócio do clube, que o torcedor compareça ao estádio. A gente, na medida do possível, vai organizar excursões. Série B a gente sabe que é complicado. Não adianta a gente, né, vai ouvir flauta? Vai, mas não adianta. Série B, organizar uma excursão não é tão simples assim, mas talvez a gente organize. Não tem essa decisão ainda. Mas a gente também tem a missão social. Inclusive, eu queria fazer já de chegada um agradecimento ao Pedro de la Páscoa, que é cônsul do Internacional, que me procurou e para a gente fazer uma parceria, ele já organizou, já se mobilizou com o Corujão lá nos próximos 2 fins de semana, os 2 sábados. Quem for lá levar um agasalho, homens recebem um desconto, não lembro agora de cabeça qual, e mulher não paga. Quem levar um agasalho para o inverno, é o Grenal do Bem, é o Grenal da campanha de agasalho, iniciativa do Pedro, né? Então, parabenizar, e eu acho que a gente tem esse papel, que é o papel social. Né? Então, de arrecadar alimentos, arrecadar agasalhos. Agora no inverno a gente está focado em agasalhos. Deixar a rivalidade para dentro de campo. Não, exato. Né? A gente até brincou, segunda-feira a gente estava conversando, segunda não, minto, quarta-feira a dupla Grenal jogou na terça, o Grêmio com vitória, o Internacional com derrota. Ele não vamos falar de futebol hoje, vamos falar só da campanha do agasalho. Mas eu acho que a gente tem esse papel também, né? O papel social de interagir com a comunidade nesse sentido. Pedro, Quintana, vamos falar um pouquinho assim desse histórico, o que te levou para esse gremismo e tu aceitar esse desafio e digamos assim, ó, porque eu vejo com a tua chegada uma questão até de uma certa juventude, de uma revitalização, até, digamos assim, saindo dos mais veteranos, né, dando uma jovializada aí no consulado. Como é que tu vê? Porque a gente sempre tinha os mais antigos, né? Me lembro o seu Carpes, aquela turma que era mais antiga do consulado, né? O próprio Admar Possobon, né? Uma turma aí mais antiga que era, né? Até o seu Álvaro Nozari, que faleceu. Seu Álvaro Nozari, exatamente. Né? Que infelizmente faleceu no passado, foi quem me levou para o consulado. Tu vê, eu leio. O seu Álvaro, eu sou muito grato a ele, até eu faço questão de dizer isso, porque o seu Álvaro abriu as portas da advocacia para mim, era meu vizinho, e abriu as portas do consulado para mim. E infelizmente veio a falecer ano passado, né? Então eu tenho uma gratidão enorme. E de fato, sabe que eu até me sinto constrangido, Manuel, porque eu sou daquela geração, acho que a minha geração é a última, a nova já não tem essa situação de muito respeito aos mais velhos. Não estou nem aqui tecendo críticas à nova geração, claro, mas a nova geração ela tem a relação muito mais horizontal, né? Ele não tem tanto, às vezes, a questão de respeito aos mais antigos, e eu tenho. Então eu reconheço e muito a história de cada um ali, que já fizeram pelo consulado, que já fizeram pelo Grêmio. Eu não me sinto mais gremista que ninguém. Então, para mim, o desafio maior pessoal é nesse sentido, né? Não no caso da função como cônsul, mas a minha maior dificuldade vai ser justamente porque tem que liderar uma turma a qual eu respeito muito, uma turma que eu tenho um carinho muito grande e que muitas vezes é neles que eu me espelho, né? Então realmente é um desafio bastante grande. Quanto ao meu gremismo, fora aquela fase que a gente, toda criança é melancia, né? Eu tive uma fase ali que torcia, acho que só não torci, acho que pro time do Catar, o resto, né? Eu me lembro que já um pouco mais velho, mas ainda criança, eu me apaixonei pelo São Paulo, do Tele Santana, eu já era gremista. Mas aquele time eu me apaixonei de um jeito porque era bonito de assistir aquele time, né? E era uma época que não se existia tantos confrontos, a não ser alguma questão de Copa com os clubes de lá. E o Grêmio, até naquele momento de São Paulo, foi um momento que a gente vinha da Série B. E tinha menos times, né, Pedro? Menos jogos, perdão, né? Pô, tô te chamando de Pedro. Não tem problema. Não, Pedro Della Páscoa, mas não tem problema. Porque até vamos misturar um pouquinho dos assuntos. Até porque o Gilson me disse, tem uma pautinha legal para te fazer aqui também, aí, né, no Central do Esporte ali. Não, mas imagina. Com o Pedro Della Páscoa, né, que é o cônsul do Internacional aqui. Exato. Né? E aí, naquele momento, o Grêmio vinha caído pela primeira vez para a segunda divisão, né? E foi o momento que o São Paulo, né, ascendeu nas disputas nacionais ali, chegou a 3 finais consecutivas da Libertadores, vencendo 2 e perdendo por Vélez. Então, naquele momento, acho que eu fui mais São Paulino, vou ser bem sincero, não escondo disso. Mas depois, nisso, eu sempre fui apaixonado por esporte, por futebol, e a vinda do Felipão foi preponderante para eu me tornar gremista de fato, e a partir dali, que foi aquela Copa do Brasil 94 com o Nildo, depois 95, não preciso nem dizer, aquele time que nós podíamos ter ganho a Copa do Brasil, mas a gente foi campeão da Libertadores e vice-campeões contra o Ajax.
mas a gente foi vice-campeão contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Nós estávamos acostumados sempre a chegar, nós disputávamos. Aquele gol do Marcelinho, né? Exato. Eu fiz aquele jogo. É mesmo? Fiz. A gente disputava todos os campeonatos. Não significava que a gente vencia todas as competições, mas a gente disputava a Copa do Brasil. Sim, nós íamos até a semifinal, a gente chegava até a fase final do Brasileiro. E em 96 emendou, a gente chegou até a semifinal de Libertadores, a gente chegou até a semifinal da Copa do Brasil e fomos campeões brasileiros. Em 97, quando estava encerrando aquele ciclo ali, a gente tinha campeão da Copa do Brasil. Então acho que ali uma geração de gremistas se formou, né? Dava gosto de assistir aquele time. Foi ali, deu uma suba na torcida, né? Não, ali foi o fanatismo, tanto que veio um momento de... Quintana, então, claro, desse teu gremismo, dessas situações aí, mais até por ti mesmo ter gostado do futebol, e obviamente a gente tinha muito menos jogos, né, para assistir na televisão. Verdade. Né, agora já tem... aplicativo, tem tu assiste tudo que é jogo, né? Mas então tava a gosto de tu assistir bons jogos, né? Uns times fortes, uns times, né, muito competitivos, né? O que era Grêmio e Palmeiras naquela época? O Palmeiras era a base da seleção brasileira. Seleção brasileira. Veloso, Roberto Cafu, Carlos, Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, o próprio Mazinho, o Zinho, depois foi o Edmundo, Evair. Edilson, Rincon jogava naquela época no Palmeiras, né? Djalminha. Nossa. Então, assim, aquele Palmeiras era um Palmeiras assim, que era a base da seleção brasileira. E a gente venceu eles por 5-0 na Libertadores 95. Claro que a gente perdeu de 5-1 no jogo da volta. 5-1, mas da sorte nós saímos ganhando 1-0 com o gol do Jardel lá. Exato. Né? Mas assim, eram jogos fantásticos. Mas eram jogos fantásticos. E era um time que se ganhasse e se classificasse, tu ia dizer, não, perdemos para um super time mesmo. Né, exatamente. Então, aquele momento foi que exacerbou assim, o gremismo, não tem a menor dúvida. Claro, eu sou fã do Mazzaropi, vi o Mazzaropi jogar contra o Internacional Santa Maria aqui no Presidente Vargas, eu tinha em torno de 6 anos e ali eu já era gremista e tenho muito carinho para aquele time no final dos anos 80 início dos anos 90, com Cuca, Valdo, o próprio Mazzaropi que eu citei, o Darcy, Alcindo, o Paulão na zaga, enfim. Era um time que foi o primeiro time assim, que impactou, depois veio o Emerson, goleiro, depois o Mazzaropi, que até fraturou a perna. Exatamente. Né? Então, tem todo esse momento. E, paralelamente, eu era apaixonado por futebol. Eu tentei carreira no futebol. Acabei não tendo sucesso, acabei não sendo feliz, mas meu sonho era jogar no Grêmio. Né? Então, enfim... São coisas que acontecem na vida. E aí, através do Dr. Álvaro, tu conheceu ele, tinha relação? Como é que foi, Quintana? Não, só um períodozinho de lapso temporal. É que quando eu entro no jornalismo, nos anos 2000, eu decido que eu quero ser jornalista esportivo. E ali eu resolvo não assumir meu gremismo publicamente por um período. Nos anos que eu trabalho na RBS, porque eu sonhava em cobrir dupla Grenal. Até pouco tempo agora, os repórteres estão começando a declarar. A declarar, é verdade. Porque os que não declaram, vazam. Hoje em dia todo mundo tem rede social, alguma coisa do passado vem à tona muito fácil. Mas naquela época se tinha a cultura de não poder revelar. Então eu fiquei com isso reprimido muitos anos. Eu fiz jogos do Grêmio no Colosso da Lagoa, trabalhando pela RBS, em coberturas para Sport TV, Premier. Eu entrevistei o Renato Gaúcho, entrevistei o Caio Júnior no último jogo dele pelo Grêmio, né? Falecido Caio Júnior, técnico, né? Inclusive ele brigou comigo numa coletiva, depois se tu quiser eu te conto essa história. E eu não podia dizer que eu era gremista, não podia falar nada. Então eu tive isso tão reprimido que quando eu resolvo largar o jornalismo comercial e ir para a universidade e investir também no mundo do direito, eu resolvo, agora acabou, sou gremista de novo publicamente, eu nunca deixei de ser gremista, mas eu não podia falar. E aí então acho que aí eu comecei a jogos, aí eu comecei a frequentar, Libertadores 2017, Copa do Brasil 2016, aquele Grenal do 5-0, enfim. E nisso eu vou morar no prédio que a minha esposa se criou, morou a vida inteira, e o seu Álvaro morava lá, e onde viu ela crescer. E aí, por coincidências do mundo pequeno, o seu Álvaro conhecia o meu pai. Eles trabalharam em algum momento juntos, em cargos diferentes. O seu Álvaro era defensor público, meu pai era promotor de justiça, hoje é aposentado. Mas ele tinha muito carinho pelo meu pai, quando ouviu o meu nome, disse, Quintana, não sei o quê, e me adotou. Foi uma coisa automática, assim, nós viramos melhores amigos em questão de dias. Foi na minha formatura, foi a última pessoa a ir embora, amanhecemos juntos, eu e ele, um dia de semana, e me levou para o consulado, fomos trabalhar juntos como advogados, assim, então são coisas inusitadas, mas aquelas amizades que o santo bateu, né, e simplesmente aconteceu. Que legal, bacana, né, porque, olha, eu acompanho bastante, passei por isso aí também, né,
naquele tempo, tu é periquito, tu é do Colorado, então tu narra o gol do Inter mais alto, do Rio Grandense menos e vice-versa, né? Mas a gente vai levando, né? E eu também nunca escondi que eu era gremista, mas eu sempre trabalhei, como tu também, com extremo profissionalismo. A minha esposa até disse, mas eu narrei o título do Inter, da Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro do Inter, o jogo do Inter da Libertadores contra o São Paulo, e ela diz, mas como tu gritou aqueles gols do Inter, achei que tu não ia fazer isso. Eu digo, não tem como não fazer, né? E ela é do Internacional, né? Então, eu acho que isso aí é muito interessante, né? Esse teu... do ter falado, né? Desse aspecto aí, de como que veio o teu gremismo, né? E sempre mantendo um profissional com muita ética. E essa tranquilidade que tu teve aí de agora, né, digamos assim, ultimamente, assumir esse desafio. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, né, Ademir? A gente está encerrando o primeiro bloco aqui, nós vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha e a gente volta já. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em 2 endereços, Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, de volta, falei que era jogo rápido, né? Trocando um passe aqui com o nosso querido Zé Quintana, e que é nosso colega também aqui do Diário, da nossa CDN, né? E já fizemos até cobertura aí de vôlei, agora o Gilson disse, nós temos aí, o Pedro também, né? O Pedro Pavan também me diz, o Quintana não vai dar reforço para nós, mas o reforço mesmo é o consulado que ganhou, né? Quintana, eu sei que existem assim, ó, em todos os lugares, a gente sabe que tem aqueles mais antigos, isso aí existe no Rio Grandense, existe no Internacional, que quando vem um jovem assim, como é que tá lidando com isso aí, Quintana? Com certeza o maior desafio para mim. Né? Não, porque assim, ó, não tem como, ninguém publicamente ou diretamente se demonstrou inconformado ou achou negativo o fato de assumir o consulado, mas a gente sabe que de alguma forma deve existir, porque é natural. Desculpa te interromper, é indicação, houve algum consenso, alguma chapa, o Eduardo indicou, como é que é? Foi uma indicação do Eduardo, E eu confesso assim, que é a primeira vez que eu passo por isso no consulado, né? Eu sou um dos mais novos do consulado também. E eu não sabia como funcionava, se era uma indicação, se é uma escolha. Na verdade, o Eduardo Barrichello resolveu sair, tem algumas situações pessoais, bastante que envolve muito a necessidade da concentração de ele estar presente nisso, em relação à família. E ele se sentiu um pouco desgastado, justamente já estava há muitos anos, teve esse período de pandemia, e ele utilizou o termo assim, que ele não se sentia mais motivado a seguir à frente, mas ele se colocou à disposição para seguir junto no consulado, mas não mais como o líder, o presidente do consulado, como cônsul de Santa Maria.
A quem que ele se reportou? Ele se reportou ao Fernando Zamberlan, que é o diretor regional. Ah, perfeito. O Zamberlan é o diretor regional. E o Zamberlan pediu... Que é a referência, né? Que é a referência. E, na verdade, assim, ó, para o consulado, quem nomeia, quem escolhe, indica, na verdade, é o Zamberlan, é o diretor regional. E o Zamberlan pediu para o Barrichello, quais são as suas indicações? E ele disse que já tinha conversado com algumas pessoas, tinha 2 indicações, eu mais um colega. E o Zamberlan conversou conosco e o meu colega, por algum motivo, acabou não aceitando. A gente nunca conversou pelo real motivo por que ele não aceitou, mas ele segue no consulado, motivado, é um parceiraço nosso. E o convite se estendeu a mim. Num primeiro momento, eu até cogitei em rejeitar justamente pela primeira pergunta do bloco, né? Pela questão de como seria a aceitação dos mais velhos, né? Eu sendo os mais novos de idade e também de consulado. E no fim, o Zamberlan me deu todo o apoio e suporte justamente para encarar esse desafio com a intenção de oxigenar. Com a intenção de, porque muitos experientes que estão ali no consulado são referências, inclusive são ligados a movimentos políticos, têm relacionamento com dirigentes, são muito bem informados, mas talvez não tivesse a energia de fazer acontecer o consulado girar. E a ideia do Barrichello e do Zamberlan era, vamos colocar pessoas novas, vamos oxigenar o consulado, e me pedindo para liderar essa incumbência, para a gente fazer o consulado dar ter energia novamente. Então foi nesse sentido que eu aceitei o desafio. Claro, volto a dizer, não tive nenhuma declaração pública ou direta de alguém que não tenha gostado da situação, mas eu entendo se houver, em respeito aos mais velhos, em respeito a alguém que daqui a pouco gostaria de ter tido essa oportunidade e não foi convidado, eu entendo completamente. Mas eu volto a frisar até, a gente vai fazer uma cerimônia muito simples de posse na janta com César Cidade Dias. O que já está elaborado para isso lá, Quintana? O que já está... Falar um pouquinho já. Claro. Dia 6 agora, na quarta-feira, né? Dia 6 de julho, uma quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, no salão da Associação dos Funcionários da Expresso Medianeira, né? A gente vai fazer um jantar, risoto e bife à milanesa, com uma saladinha, né? Um cardápio bastante especial. Campanha do agasalho, né? Receber agasalhos do público, são esperados em torno de 200 a 230 pessoas, lotação máxima do local. A gente não vai colocar mais pessoas porque não cabe. Não comporta, né? Exato, porque não comporta. Não comporta. E a gente vai fazer uma cerimônia de posse simples, no sentido de apresentação, a despedida do Barrichello, a minha posse e dos novos cônsules adjuntos, tem novos integrantes, e depois a palavra com o César Cidade Dias para ele conversar com o público, trocar uma ideia ali, falar sobre os bastidores, a história da família dele. O vô dele foi dirigente do Grêmio, o pai dele, ele foi dirigente do caso Ronaldinho. Ele vai contar alguns detalhes, ele tem histórias muito, muito interessantes, bastidores do atual Grêmio, bastidores do programa que ele faz, Donos da Bola, que é um bolão, que todo mundo gosta. Então o César é uma figura muito simples, se colocou de uma forma muito solista. E que eu ia dizer que nessa posse, eu já posso te adiantar, uma das coisas que eu vou falar é que eu nesse momento, a ideia, nesse momento não, no consulado não se trabalha para o cônsul, se trabalha para o Grêmio. O Grêmio, bacana. E o consulado. Então a minha intenção é essa. É a bandeira maior, né? Exato. Quintana, só para mim entender também, e para o nosso telespectador e nossos ouvintes do Central do Esporte, da CDN, como é que se dá a nomenclatura dentro? É cônsul, adjuntos, vice-cônsuls, diretoria, secretário? Como é que tem essa nomenclatura e o organograma, digamos assim, do consulado? Já foi cônsul e vice-cônsuls, né? Atualmente é o cônsul que preside o consulado. No teu caso é tu que vai ser. E os demais são cônsuls adjuntos. Adjuntos? Isso, os demais são cônsuls adjuntos, que são, até o Zamberlan utiliza uma metáfora como se fossem os meus ministros. Mas eu digo que faz parte da equipe, né? O cônsul representa a instituição, a cidade, mas na verdade junto aos demais, né? Junto com o consulado. O cônsul sozinho não é ninguém, né? O cônsul sem os companheiros, sem a figura do consulado, ele não é ninguém. Então, existem as nomenclaturas, mas somos todos colegas de consulado, em prol da instituição Grêmio aqui em Santa Maria. Né? Então isso aí tem mandato ou não? Na verdade, assim, no estatuto do consulado do Grêmio de Santa Maria, não tem prazo. Mas eu acredito honestamente que deva-se ter um período ali de rotatividade. No próprio sentimento da pessoa, né? Exato, acho que não é interessante. E hoje vocês são em número de quantos, Quintana? O consulado do Grêmio de Santa Maria tem uma capacidade, e isso para uma norma de Porto Alegre. Ah, perfeito. De 30, o limite, existe um limite. 30. Cônsuls adjuntos. Isso, somos 30 e aí... 30, mas tem os 30 aqui preenchidos? Sim.
Claro, agora a gente até tem que ver com a questão justamente dessa retomada. Tem alguns companheiros aí que ainda não se colocaram 100% se seguem ou não, né? Então a gente vai sentir isso aí, se vai haver mais alguma substituição. E tipo assim, existe substituições no caso do cara ser transferido, alguma coisa, existe a possibilidade de ter formar outros adjuntos, né? Sim, foi exatamente o que aconteceu. Como eu falei, o doutor Alvo acabou falecendo. Durante a pandemia, alguns integrantes resolveram sair, outros foram embora da cidade, deixaram à disposição a sua vaga, e a gente recompôs justamente porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Imagina, Maria, uma janta dessa para 200 e poucas pessoas trabalhar sozinho. Então a gente fez justamente com a equipe ali, trabalhando, anunciando os ingressos, organizando. Até com o Vicente Pascutini, que é nosso querido amigo, né, o nosso parceiro. Que é cônsul adjunto. É cônsul adjunto, pois eu disse, o Vicentão, ele sempre vem nas segundas-feiras participar conosco no Papo de Bola, né? Eu disse, acho que a gente vai fazer o Central do Esporte lá, tu me dá uma mão. Pedro já me escalou para me ser o caixa. Então cada um vai ter uma função lá também, né, Pedro? Senão sozinho tu não consegue fazer, não tem como, né? O Vicente vai ficar lá no controle das fichas, é verdade. Bancário, né? O Robson, que é o nosso tesoureiro, exatamente. Mas o Vicente é um cara, eu brinco com ele esses dias, eu brinco com ele que mais faz corneta do que torce durante o jogo, que o que ele manda de mensagem reclamando da escalação ou de alguma coisa, e eu vou pentelhando ele, eu coloco, calma, torcedor, calma. O Grêmio ganhou semana passada, ele estava bravo, eu digo, calma, ganhamos, calma, vamos lá. Quintana, a partir de agora, então, tem esse, digamos assim, um calendário, vamos dizer assim. A ideia, então, é o jantar agora, a gente depois vai reforçar o convite, se tem ingressos ainda vendos, o pessoal pode procurar, número de contato, enfim. Mas assim, aí, campanha do agasalho vai se inserir, né? Aí vem mais alguma atividade pela frente, depois tem o Natal, que provavelmente a gente vai retomar, quero ver se a gente consegue fazer uma parceria, né? Que é o pessoal do consulado lá do Grêmio jogando com os amigos do Roda Brasil, para a gente arrecadar brinquedo e alimentos no final do ano, como a gente já fez algumas vezes. Então, eu acho que agora tu também monta o calendário juntamente com a tua equipe, né? Não, exato. O que a gente pode adiantar, a gente tem esse jantar, então, dia 6 de julho, né? Aliás, quem não conseguir comprar ingresso e quiser doar um agasalho, pode ir lá até o local doar um agasalho, quiser tirar uma foto com o César Cidade Dias, Robson Centurião, ex-jogador do Grêmio, que estará lá presente, né? Tem agora esse Grenal de agasalhos, nos 2 sábados que antecedem e depois, ou que são extremos ao jantar, no Corujão, no Grenal do agasalho. Não estou puxando aqui, mas na doação de sangue o Grêmio ganhou, né? Não, é verdade. Vamos ver se nos agasalhos o gremista, né? E ainda tem a vantagem das benesses lá que o Corujão está oferecendo. Quem gosta da noite, eu já estou fora de campo, né? É verdade. Mas quem for comparecer lá, por favor, levar uma peça de roupa, seja para o Grêmio, seja para o Inter, o que importa é a gente colaborar. Certamente faremos um jantar, um almoço aquele do Costelão. Provavelmente seja em outubro. Provavelmente seja setembro é aniversário do Grêmio, né? E aí as atividades se concentram mais em Porto Alegre. E aí provavelmente em outubro. E fim de ano sim, alguma atividade em relação à doação de sangue e arrecadação de brinquedos para o Natal. Então, com certeza. Porque cada evento desses não demanda um certo tempo de organização, né? Não, com certeza. Não, e a equipe o pessoal já está com o cabelo em pé, porque eu fiz reunião todas as semanas, às vezes que a gente voltou para a janta de quarto. Agora eu vou dar uma folga para a turma, a gente se reúne depois em agosto para começar o novo evento daí. Bom, então cabe nós fazermos o reforço, tentando desejar aí o sucesso, boa sorte, né? E eu quero que tu deixe um recado final aí, enfim, usa esse tempo que nós temos ainda uns 2 minutinhos aí. Não, o mais importante, perguntou, eu não te respondi, ingressos. Exatamente. Estamos nos últimos, eu não sei exatamente, o programa vai... Até porque lá não é questão de dizer, mas não querem vender nem nada, é a questão da capacidade. Capacidade física do local. Nesse momento que a gente está gravando o programa, faltam em torno de 28, 27 ingressos. Então são muito poucos. Então, assim, vou ser bem sincero, pode ser que até fim de semana já tenham esgotados os ingressos. Custam R$50 e um agasalho, que tem direito ao buffet e também lá acompanhar o César Cidade Dias, a posse dos novos membros do consulado. Na verdade, é uma apresentação dos cônsules para a sociedade, ali para os gremistas. O César chega quando? Ele chega no dia. Por ele já queria ir embora no dia. Eu falei, não, é muito cansativo, né? Então a gente fez questão, ele vai pernoitar em Santa Maria, mas ele grava, aliás, o Donos da Bola é ao vivo, né? Ele participa, almoça, vem, chega, vai para o jantar, participa, vai para o hotel, descansa, no outro dia, 6 da manhã, ele está voltando para Porto Alegre. Isso aí também exige de vocês toda uma logística, né? Sim. E a gente só tem agradecimento ao César. Então, quem puder, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais de qualquer membro do consulado. Eu tenho o Facebook, José Quintana Júnior, tenho o Instagram, ADV, de advogado, José Quintana Júnior também.
pode entrar em contato conosco. E se a gente tiver ingressos disponíveis, com certeza a gente faz questão. Quintana, e o cardápio repete para nós aí o valor, o telefone para contato também, por gentileza, fora as redes sociais aí, né? Um risotinho e um bife à milanesa e uma saladinha, né? Vou dar o meu celular então, 559-9147-8374, porque a gente não tem um telefone do consulado. Repete de novo, por favor. Claro, 559-9147-8374. E aí quem quiser alguma informação em relação ao jantar, pode entrar em contato que a gente está de braços abertos. Quintana, obrigado pela tua participação, sucesso para ti. Conta com a gente aí, vamos trocar um passe legal aí como sempre, divulgar as coisas importantes que vocês fazem, né? E reforçar esse convite também, porque a gente vai rodar o programa, vai ficar no ar também, desse Grenal aí, da solidariedade, né, da Grenal do agasalho, arrecadar especialmente a questão aí de agasalhos, porque está muito frio, né? Não, com certeza, a gente precisa fazer a nossa parte. Marião, obrigado. Tá? Eu só para fechar, tá botando fé ou não? O quê? Que... Vai subir? É. Tem que subir. Tem que subir. Não sei como, mas tem que subir. Quintana, mais uma vez então, obrigado, querido. Sucesso para ti. À disposição sempre. Muito bem, estamos fechando o nosso Roda Brasil Amigos. Direção de imagem e cinegrafia do meu querido amigo Ademir Lima. A direção administrativa é da Thaís Trevisan, a central de jornalismo com a Janine Apel e a direção aqui do canal 19 é do André Trevisan. Marião Melo, até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta. As melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rotti, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão em 2 endereços, Galeria Chami e na 2ª quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.